Pronto, começou a gravar, então boa noite todo mundo. Como é que chama? Tá dizendo aqui para gravar tudo. Não, eu não vou gravar tudo, porque eu vou deixar muito para. Eu vou gravar toda a parte que eu for da matéria. Então não se preocupem, não vai ficar faltando nada. Então, voltando para cá. Aí sim, eu falei que hoje é a primeira aula depois da P1. Né? A P1, do jeito que a gente fez, foi a elaboração desses trabalhos, algumas perguntas e tudo mais. Eu sei que todo professor enviou sua disciplina, né, o trabalho respectivo, e eu não fui diferente. E como também são todos trabalhos escritos, quando eu digo escrito, não é escrito à mão, né, são trabalhos elaborados, aí demora mais para corrigir, né, isso é óbvio. Mas eu quero também corrigir logo. Eu não gosto de ficar demorando para colocar nota no portal nem nada. E é isso que eu vou começar não, já continuar a fazer com relação ao trabalho de vocês. Mas, antes de continuar a correção, eu queria só fazer uma introdução sobre essa parte nova, essa fase nova que a gente vai ver nessa disciplina, né, nesse semestre. Eu digo fase nova porque até a P1 a gente viu direito tributário. A gente viu a classificação dos tributos, na verdade, o que é tributo, viu a classificação dos tributos, viu as partes que compõem o tributo, enfim, tratou da parte de direito tributário. E a outra parte da disciplina é a parte de direito do trabalho, né? Direito trabalhista, que tem um benefício no tocante aí em comparação com o direito tributário, que eu acredito que a grande maioria de vocês ou trabalha, ou já trabalhou, ou no mínimo já teve algum contato com alguma relação de emprego ou de trabalho que facilita um bocado, né? Você já sabe mais ou menos alguns direitos, pelo menos alguns direitos trabalhistas e tudo. Isso aí já facilita porque você aí já tem essa noção e aí é mais aprofundar ou achar na lei o que é que determina aquele direito que você já sabia que existia. E aí vem essa segunda parte que a gente vai trabalhar, que é a parte da legislação trabalhista. Mas, agora abrindo aqui esse parênteses, a gente não vai aprofundar a parte de direito do trabalho, porque, obviamente, o direito do trabalho é grande, é um ramo bem extenso. Obviamente também não é tão extenso quanto o direito civil, não gosto nem de fazer essa comparação, parece que eu estou menosprezando. Mas não, é porque é assim mesmo. No entanto, o direito do trabalho, ele aparenta ser tranquilo. Estou falando agora para o advogado trabalhista. Porque, vamos dizer assim, quando a gente se forma em direito e tal, aí quem atua na área civil, aí pega e diz, não, eu atuo também na área trabalhista. Isso é muito comum. Ou seja, o seu forte é a área civil. Mas você acha que a área do trabalho é tranquila, ou melhor, é muito fácil, e aí você coloca a área trabalhista. E aí é onde está um erro danado. Porque a área trabalhista é difícil, em termos de direito mesmo, advocacia, né? A parte de ser juiz e etc. Existem muitos detalhes. E é preciso realmente um estudo aprofundado. A gente, agora trazendo agora para a gente, não vai entrar nos detalhes, nos mínimos detalhes do direito do trabalho. É impossível fazer isso. Mas a gente vai sim estruturar todo o pensamento do direito do trabalho para vocês, para que aí vocês saibam, como eu falei, a origem de certos direitos e o porquê que certos direitos são concedidos. De novo, sem entrar demais com uma profundidade muito grande. E agora, começando uma parte introdutória assim, do direito do trabalho, eu queria fazer uma diferenciação, fazer uma comparação com o direito tributário que a gente vinha vendo, né, até então. No começo, na primeira aula que eu dei de direito tributário, ainda lá na faculdade, né, presencial, eu fiz uma separação de dois grandes ramos do direito, que é o direito privado e o direito público.
E aí eu expliquei mais ou menos o que é que distingue um de outro. Eu disse que o direito público ele carrega certas prerrogativas, justamente por lidar com o interesse público. Aquela história do interesse público prevalece sobre o individual. Então, por causa disso, certas prerrogativas são aplicadas aí ao direito público. Em contrapartida, no direito privado, então a gente tem as pessoas em pé de igualdade. Essa é a lógica. Então, se eu vou contratar com uma pessoa, eu não estou acima do que essa pessoa, né? A gente está em pé de igualdade. E aí existe uma isonomia. Não existe aquela hierarquia que existe lá no direito público. A gente viu que direito tributário ele está no ramo de direito público, né? Só o fato do Estado poder se impor e cobrar da gente tributos já mostra uma superioridade hierárquica por parte do Estado. Essa superioridade vem do interesse público, né? Que é, de novo, o interesse público prevalece sobre o interesse individual. Então, a gente já estudou, vamos dizer assim, a gente se voltou para a parte de direito público, que foi a parte toda de direito tributário. Só que agora a gente vai fazer realmente uma mudança brusca. Por que brusca? Porque a gente vai sair do direito público para ir para o direito privado. Direito do trabalho, ele está situado no ramo do direito privado. E lá são outros princípios que se aplicam às relações trabalhistas. Isso eu estou falando de uma forma geral, falando só de direito privado. Mas, obviamente, os princípios eles ficam mais específicos ainda se a gente afunilar para o direito do trabalho especificamente. Dentro do direito privado, a gente tem, por exemplo, o direito civil, que por excelência, né, é direito privado, direito do consumidor, aí direito trabalhista, eu acabei de falar, direito empresarial também está no ramo do direito privado. Então, cada ramo desses, cada sub-ramo desses, possui seus princípios, suas normas, todas as orientações, né, particulares para cada um. E aí, obviamente, não está de fora o direito, ou melhor, desculpa, o direito do trabalho, que tem seus princípios, suas normas e como é que chama, as determinações pertinentes aí ao direito do trabalho. Direito do trabalho envolve aí a relação de trabalho e de emprego. Isso aí vai ser o próximo. Eu não vou falar muito sobre isso, porque isso vai ser justamente a atividade. Mas passando ainda na parte geral do direito do trabalho, indo para a parte dos princípios, os princípios gerais do direito privado. Eu ainda estou trazendo vocês para o direito privado, para que aí depois a gente embarque no direito do trabalho todinho e vá daí para frente. Então, no direito privado, eu já disse que existe a isonomia. A isonomia, como é que chama? Entre as partes. A gente viu essa palavra, isonomia, lá em direito tributário, sendo que com um escopo um pouco diferente. Porque no escopo lá do direito do trabalho, ou desculpa, do direito tributário, a gente viu mais assim, o Estado considerando a gente de uma forma isonômica. Mas agora não, agora a gente vai estar de forma isonômica com a outra pessoa. Só que vou roubar a mesma explicação que eu dei lá atrás, porque se aplica ao mesmo conceito, mas se aplica aqui para o direito do trabalho. Se a gente passar uma régua e botar todo mundo atrás dessa régua e dizer, pronto, todo mundo é igual e pronto, vai causar problema. Vou usar o mesmo exemplo que eu disse em sala de aula, que serve para trabalhar essa parte da isonomia, que é a isonomia subjetiva nesse caso. Se a gente for, a gente vai postar uma corrida, né, entre a gente aqui, 100 metros rasos. Aí, de novo, vamos colocar homens, mulheres, em diferentes idades, não importa, tudo da mesma linha de saída. E bota aí também os atletas profissionais.
Não é todo mundo igual? Bota todo mundo na mesma linha de saída. E aí, como é que chama? Começa a largada. Obviamente lascou, né? Vai ficar um monte de gente para trás, outros para frente, os profissionais vão se embora, não vão dar nem chance para a gente e por aí vai. Uma forma isonômica de tratar, vamos dizer assim, essa corrida seria colocar, por exemplo, aí de novo, as mulheres mais para frente, porque de novo também biologicamente o corpo do homem e da mulher, ou masculino e feminino tem diferença. Aí bota os homens um pouquinho mais para trás e os profissionais lá atrás. E aí, vamos dizer assim, de uma forma isonômica, a gente vai sair, teoricamente, nas mesmas condições. Trazendo esse conceito, essa ideia de que as diferenças devem ser reconhecidas, as diferenças entre as partes, trazendo essa ideia, a lei, né, o direito, ele prevê um comportamento diferente aí nos ramos de direito. Por exemplo, no direito do consumidor, a lei considera o consumidor como hipossuficiente, ou seja, ele tem uma suficiência, não é suficiência de sustentar, não sei o quê, não, é em termos de isonomia. Ele tem uma suficiência inferior, por isso que ele é hipossuficiente. E aí, né, o consumidor está aqui, e o consumidor, fornecedor. O consumidor está abaixo, e o fornecedor está acima. Pensando nisso, né, encarando essa situação, a lei garante ao consumidor direitos, mais direitos do que são concedidos aí ao fornecedor. Aí você pega e diz, então agora o fornecedor tem mais direitos, então ele está acima do fornecedor. Eu digo, não. Esses direitos são concedidos justamente para igualar, para tornar a situação igual. Isso aí acontece no direito do consumidor e também acontece no direito do trabalho. Eu peguei esse exemplo aí de propósito. No direito do trabalho, né, a legislação considera o trabalhador, o empregado, como sendo hipossuficiente. E o empregador tem mais, é como se fosse tivesse mais, como é que eu posso falar, uma situação de vantagem. Sendo assim, a legislação trabalhista concede alguns direitos ao trabalhador para que aí eles fiquem em pé de igualdade. Isso daí é, de novo, trazendo o princípio da isonomia, mas tratando de forma diferente, porque se reconhece a diferença entre as pessoas. E está aí também, agora vamos lá começar a falar do direito do trabalho. Direito do trabalho é o ramo do direito que trabalha, como eu falei, as relações de trabalho e de emprego. Obviamente, lá existe uma série de temas, né, aprofundados que tratam também, falando daquela diferença, que trata também das diferenças entre certos trabalhadores ou até mesmo entre classes de trabalhadores diferentes. No direito do trabalho, existe também o processo do trabalho. Processo do trabalho é o ramo processual que envolve aí a competência trabalhista. Mas com isso eu vou dizer para vocês o seguinte: a gente nessa disciplina aqui não vamos estudar processo do trabalho, porque processo do trabalho é uma disciplina ou é uma matéria muito específica para os juristas, né? Para quem é advogado, para quem vai querer ser juiz, promotor, esse tipo de coisa. E não vamos dizer, distam tanto, não é de tanto interesse para a gente. Então a gente vai focar mais no direito do trabalho, no ramo material do direito do trabalho, nos direitos que o trabalhador e o empregador também têm. E não no processo, porque se a gente for ver o processo, aí já é muito mais assunto para a gente ver. Falando de assunto,
a gente vai agora ter que trocar de livro. Obviamente a gente não está na biblioteca, mas como é que chama? Antes a gente estava estudando por livro de direito do direito tributário. Alguns livros de direito financeiro até trazem muita parte de direito tributário. Mas agora, né, a gente teria que ir para agora trocar de livro e ir para direito do trabalho. Como a gente não está na faculdade, né, está né, nessa situação da gente aqui, não se preocupem. Eu vou continuar mandando o slide, mas muitos assuntos que eu vou tratar com vocês em sala de aula, eu vou dizer para vocês darem uma olhada nele. E isso vocês acham facilmente na internet. Então não precisa ficar escravo do livro ou ficar desesperado porque não está com o livro disponível, não sei o quê. Não, fiquem tranquilos. Vocês acham todos os assuntos que eu vou tratar com vocês são facílimos. Os assuntos, no caso, são fáceis de achar na internet. Não se desesperem aí. Por exemplo, inicialmente, eu queria fazer uma diferenciação com vocês sobre o que é considerado relação de emprego e o que é considerado relação de trabalho. São duas coisas diferentes. E para a gente começar a trabalhar a parte de direito do trabalho, seria importante vocês virem justamente o que é relação de emprego e o que é relação de trabalho. Mas, como eu falei para vocês, eu queria passar uma atividade, porque aí eu já adianto essa parte da prova de vocês e já lanço no mais tardar amanhã para a nota de todo mundo. Normalmente, em sala de aula, eu faço justamente isso. Eu deixo o pessoal trabalhar em dupla. Isso aqui não vai acontecer aqui, viu? Obviamente. Mas eu vou ver se eu deixo vocês trabalhando. Eu deixo o pessoal em dupla para trabalharem essa diferença entre relação de emprego e relação de trabalho. Não é difícil, é bem objetivo, mais ainda se você procurar na internet. No livro ainda tem aquela situação de você ter que encontrar no índice, encontrar o assunto e tudo. Mas na internet, meu Deus do céu, eu encontro fácil. De todo jeito, nas aulas posteriores, na próxima aula, inclusive, eu já pretendo começar a ver com vocês os princípios do direito do trabalho. No direito do trabalho, vou começar de outro jeito. Nos ramos do direito, todos eles, existem os princípios que regem aquele ramo. A gente viu no direito tributário alguns princípios tributários. E agora a gente vai para o direito do trabalho, a gente vai ver também alguns princípios, né, que regem aí o direito do trabalho. Esses princípios no direito do trabalho, eles não somente são, vamos dizer assim, princípios gerais, porque normalmente os princípios eles terminam sendo um bocado abstratos, terminam não podendo ser aplicados diretamente a um caso concreto específico, porque é muito, vamos dizer assim, é muito geral e é difícil afunilar ele para aplicar para um caso concreto. Isso de uma forma geral falando. No entanto, no direito do trabalho, os princípios trabalhistas terminam tendo uma força prática muito importante. Vamos dizer assim, várias questões e várias situações trabalhistas, você pode encontrar a resposta dela através dos princípios. Os próprios princípios trabalhistas já respondem uma série de dúvidas que a gente tenha. Um exemplo bem tranquilo, mas que acho que muita gente até já sabe a resposta, mesmo sem saber do princípio. Mas imagina, eu sou contratado como um vendedor de uma loja e estou lá trabalhando, né, como vendedor. No entanto, o gerente ele já me chama para eu fazer o trabalho de coordenador. Ou seja, eu agora deixei de ser vendedor para ser coordenador de uma área lá da loja.
mas na minha carteira de trabalho eu ainda consta lá como vendedor. E o que é pior, eu recebo como vendedor. Captaram? E aí, como é que eu vou resolver essa situação? Eu tenho o direito de receber como coordenador? Aí você procura um princípio trabalhista. Tem o princípio da realidade dos fatos. Ou seja, prevalece mais a realidade dos fatos do que aquilo que está escrito no contrato. Ou seja, eu fui contratado como vendedor, está lá na minha carteira de trabalho. Mas eu atuo como coordenador. Consequentemente, vai prevalecer o que eu faço em detrimento daquilo que está escrito. E aí eu posso, sim, se for o caso, né, entrar com ação na justiça, pedir para ver a ratificação da ou retificação, enfim, a correção lá da minha carteira de trabalho e o pagamento também no meu caso aí como coordenador. Isso tudo com base no princípio trabalhista. E a norma acompanha esse princípio. Aí eu não vou adiantar outros princípios, porque aí já vai ser uma aula posterior que a gente vai estudar. Mas existe sim esses princípios que serão analisados por a gente, né, nas próximas aulas. Saindo dos princípios, eu queria ver também com vocês alguns direitos que, sendo bem objetivo, eu vou trabalhar com vocês o seguinte. Eu vou trabalhar com vocês dois aspectos que, como é que chama? Que é de interesse de todo mundo. Aí todo mundo tem esse interesse, que é saber quando a pessoa pode ser demitida por justa causa e quais são os direitos que a pessoa que é demitida sem justa causa pode reivindicar. Desculpa. Ou seja, as hipóteses que se aplicam aí à justa causa e os direitos que podem ser, né, exigidos, seja na demissão por justa causa ou sem justa causa. Isso daí é uma coisa que eu quero trazer para vocês, porque aí todo mundo fica sabendo. É aquela história, todo mundo já tem uma noção do que você tem direito de pedir e tudo mais. Mas aí eu quero trazer o fundamento legal que vai permitir que você peça isso ou aquilo, ou não pode pedir nem isso nem aquilo. E aí que tá, meus caros. Eu tenho uma pergunta para vocês agora. Agora é uma curiosidade. Porque eu não sou muito de... Eu normalmente eu gosto de dar aula. Aí quando eu mando até os alunos fazerem trabalho, eu fico agoniado, porque, como eu falei, eu gosto mais de dar aula. Mas os professores, nessa semana que acabou a semana de prova, eles têm usado para corrigir a prova ou eles já estão embarcando em aula e tudo mais? Quem vai me responder? Nessa semana, professor Cledmilson, nessa Diga lá. semana, pelo menos para o pessoal do quinto período de contabilidade, a gente só teve aula de um professor. Os outros professores não deram aula. Ó para aí. Aí, alguns talvez tenham utilizado esse período para isso, ou não, né? Um está doente, Sim. os outros dois não. É, Aí a então gente vamos está fazer tendo o a segunda seguinte. aula agora, que é do senhor. Vamos fazer o seguinte. Eu fiz essa introdução porque a gente vai... Imagine que é um começo de semestre. Essa aula que a gente acabou de ver. Porque, obviamente, você já me conhece tudo, mas é um outro assunto. Então, eu precisava fazer essa introdução, né, sobre o direito do trabalho. Principalmente para já fazer com que vocês mentalizem essa mudança de ramo de direito. Que a gente vai sair do direito tributário, do ramo do direito público para ir para o direito privado. Eu falei para vocês, eu acho que lá atrás, que, por exemplo, no direito público, né, se eu for querer ser, vamos botar o quê? Professor da UFPE, ou seja, professor da Universidade Federal, que aí eu vou ser funcionário público. O que é que eu preciso fazer para ser professor de lá? Quem diz para mim? Não é pegadinha, não. Precisa ser Concurso
É. Eu vou fazer a pergunta de outro jeito. Pode a universidade chegar para mim, me contratar e pronto, é só basta ela querer fazer uma entrevista comigo e pronto? Não. Não pode, hein? Eu acredito que para professor titular, não. É. Alguém respondeu aí, tem que fazer concurso. É isso mesmo. Porque no direito público é preciso fazer concurso, né, para você ser funcionário público nesse caso. No direito privado não. É por isso que eu estou dizendo, o direito privado é outro ramo. Né? Se eu tenho uma loja e eu quero contratar uma pessoa, aí comissionado é diferente. Já eu chego lá. Se eu quero contratar uma pessoa, pronto, eu contrato. E se eu não quiser contratar, a mesma coisa, entendeu? Por aí vai. O cargo comissionado, me perguntaram aqui, é realmente uma exceção, que não precisa de concurso. Mas o cargo comissionado, também por ser exceção, a pessoa pode ser demitida sem... Primeiro, não existe esse justa causa nessa hora, porque o cargo é comissionado, então você está sujeito a isso. Então você pode ser demitido sem apresentação de motivos. É demitido e pronto. Como é que chama? Demissão ad hoc. Enfim, isso é um termo em latim, mas você pode ser demitido de forma sumária. Não existe estabilidade para cargo comissionado, mas realmente é uma exceção aí para o cargo público. Mas o cargo comissionado existe sim. Mas voltando aqui, aí para o direito privado, não. Aí direito privado, né, você administra aí as suas, como é que chama, a sua empresa e pode contratar ou não quem quiser. Então pronto. Eu vou dizer para vocês e vou botar até no grupo, porque se alguém for chegar e não como é que chama, não tiver pego esse começo de aula, eu vou colocar essa atividade, né? Que é para ver a diferença entre relação de emprego e relação de trabalho. Procurem aí, não é um trabalho grande, é só para ver a diferença, mas semana que vem aí eu já vou trabalhar isso e aí eu já vou fazer umas perguntas a vocês. A gente aprofunda essa diferença entre relação de emprego e relação de trabalho e aí eu já parto também já começa a ver princípios, já dá para ver duas coisas. Então é melhor porque aí eu já adianto a prova de vocês e todo mundo fica sabendo da nota. Vocês estão curiosos? Ô, professor. Sim! Professor, eu tô com uma dúvida. Diga. Na semana que vem o senhor vai dar aula? Porque semana que vem é dia 1º, né? Dia do trabalhador. Eita, é mesmo, irmão. Esse período pós-sexta-feira foi o período de maior feriado. Boa. Olha, que eu não queria não dar aula, Eu vou fazer como é que chama? Não, foi com vocês não, né? Que eu tive, qual foi o outro feriado esse mês? Foi dia Foi 21. a sexta-feira da paixão que o senhor teve Foi isso também. mesmo. Teve um negócio, foi dia 21. Mas enfim, teve um dia, não foi dia 21 não, foi sexta-feira da paixão, que eu terminei dando aula para a turma lá. Isso, Eu vou falar com vocês. Foi para vocês, né? Exatamente. Oxi. Como é que se chama? Eu vou falar com vocês. Das duas, uma. Ou realmente não tem aula, né? Porque é feriado, não sei o quê. Ou então a gente marca uma aula extra para, se for preciso, de repor alguma coisa assim. Mas, de todo jeito, eu já vou mandar. É o seguinte, eu acabei de pedir para vocês fazerem esse trabalho. Esse trabalho que é mais uma pesquisa, mas é uma pesquisa bem fácil. Comparar a relação de emprego e a relação de trabalho. Aí me perguntaram se é para fazer isso agora. Eu digo, olha, eu só vou corrigir isso depois, na semana que vem. Então, você pode fazer, né, durante todo o período. Mas como eu vou fazer isso com vocês, né, eu vou cobrar isso de vocês, então eu não vou mandar slide, né, falando isso, porque senão eu vou estar mandando a resposta. Mas depois, durante a semana mesmo, eu acho
que aí eu já envio o slide, porque eu acredito que a maioria já fez. Outra coisa, não precisa me mandar pelo portal. Isso é um trabalho para vocês fazerem, para na aula que vem eu perguntar para vocês. Então, vocês não precisam me mandar, que eu não quero corrigir de ninguém. Era aquela coisa. Era bom que vocês fizessem, porque aí vocês já incorporam aí o assunto e já vão estudando. Nessa parte de direito do trabalho, deixa eu ver, segunda chamada. Veja só, segunda chamada aqui estão me perguntando. Eu recebi hoje uma mensagem, então não, que eu ia tirar vocês agora aqui, mas que realmente vai ter segunda chamada. Quem não conseguiu entregar, não conseguiu fazer, não importa o motivo, essa P1 vai ter direito à segunda chamada. Eu não sei, aí que tá, eu não sei de cabeça a data da segunda chamada, mas entre em contato com a coordenação, aí não sei se é Patrícia ou é Sandro, para saber a data da segunda chamada específica. Mas eu vou passar a atividade também, aí vai ser do mesmo esquema da P1, entendeu? E como é que chama? E não vai ser tipo assim uma segunda chamada no dia, tá entendendo? Por exemplo, feito na faculdade, você vai para a faculdade, faz a prova e no mesmo dia você entrega a prova. Não. Essa segunda chamada vai ter um tempo aí para você fazer, porque já que é uma pesquisa. Pronto. Sandra é coordenador de contábeis, mas tem gente, como é que chama? Que é de outros cursos. Aí pode ser Patrícia. Então, perguntem a Patrícia a data da segunda chamada. De todo jeito, eu vou sim enviar a matéria, o trabalho. Outra coisa, eu vou enviar o trabalho por mensagem no portal, do mesmo jeito que eu fiz na P1. Só que, obviamente, só vai fazer esse trabalho quem for fazer segunda chamada, entendeu? Então, não precisa todo mundo fazer. Só faz quem vai fazer a segunda chamada. E aí, é só entregar também pelo portal, e aí eu corrijo, sem problema nenhum. Mas vai ter segunda chamada, e aí já é uma boa notícia. Porque quem não pôde fazer, né, já não fica com uma nota 0, por exemplo, ou uma nota em branco. Mas outra coisa que eu estava dizendo, estava falando do trabalho. Então, como é que chama? Façam esse trabalho e a gente, eu cobro de vocês, né? Eu cobro assim, eu pergunto sobre ele para vocês na semana que vem, que aí, ou semana que vem, ou enfim, a data mais próxima que ficar disponível para a gente. Eu vou tentar arrumar um jeito de solucionar esse problema. Eu vou pensar. Show de bola. Então, deixa eu ver aqui, só para não perder o... Cadê? Para não perder o costume, que aula passada eu fiz só para saber como é que chama os cursos que vieram. Eu já falei para vocês que, né, a gente tem que dizer, tantas pessoas vieram hoje, sei o quê. Eu estou vendo aqui que tem gente são modesta, isso é ótimo. E olha, falando nisso, eu estou vendo realmente que vem um bocado de gente, isso é ótimo mesmo. Porque a presença do aluno é muito importante. Aí vai agora outra dica, era isso que eu estava terminando dizendo e não concluí. Em direito tributário, existe muita informação. E muita informação que é preciso ter essa explicação todinha teórica, porque envolve muita parte de doutrina, né? A parte doutrinária. Direito do trabalho, quer queira ou quer não, ele tem uma parte prática grande. E aí eu quero fazer atividades com vocês. Mesmo assim, à distância, eu vou querer uma interação maior da parte de vocês. Até passar alguma coisa para, durante a aula mesmo, vocês fazerem, a gente corrigir lá e tudo mais. E para isso, a presença, né, obviamente, é muito importante. Eu sei que vocês aí, de uma forma geral, curso de contábeis, gestão, processos gerenciais, etc., tem muita cadeira de exatas e são acostumados a fazer, né, trabalhos que eu digo, questões
em sala de aula. Inclusive, para vocês, né, esse período assim distante talvez seja um desafio da moléstia por causa disso, né? Vocês fazem muito trabalho em sala de aula, resolver questão e tudo. E a gente vai resolver algumas questões, fazer alguns trabalhos em sala, nessa parte agora do direito tributário, direito do trabalho. Então, é só para dizer para vocês continuar vindo, para que aí a gente toque para frente esses assuntos. Mas agora a pergunta é: quem de processos gerenciais está aí? Aí aquela história, levanta a mão, peraí, deixa eu fazer, deixa eu... Entendi. Levanta a mão, porque tem uma mãozinha aí, é só clicar nela, não precisa, eu não vou perguntar quem é que está, eu só quero saber a quantidade. Então, processos gerenciais já foi. Agora, gestão comercial. Eu estou passando aqui para ver no celular os quadradinhos de todo mundo. Recursos humanos. Beleza. Agora vem a turma grande. Contabilidade. Então, deixa eu só contar. Eu estou vendo aqui, tem um monte de mão aqui em mensagens. Beleza. E agora outra turma que tem um bocadinho de gente. Direito. Deixa eu ver aqui. Pronto. Beleza. Então, Tem eletiva então também. pronto. Como? Tem eu de eletiva. Qual é a cadeira? Qual é a disciplina? A turma, desculpa. É a administração. Administração, pronto, beleza. Então pronto, meus caros. Podem ir, comecem o trabalho, ou aproveita até para descansar, né? Apesar de ser sexta-feira, todo dia agora, todo mundo está em casa, mas não deixem de fazer esse trabalho, porque semana que vem começa rock and roll. E aí eu boto logo a nota de vocês, todo mundo fica alegre. Nada de estresse, viu? Como é que chama? Eu acho que eu não posso dizer nada, mas como é que chama? Eu acho que vocês vão se dar bem. Enfim, vocês são demais. Pronto. Alguém tem dúvida antes de eu desligar aqui? Não, para mim tá tranquilo, professor. Obrigado. Boa semana. Obrigado também, igualmente. Vou desligar aqui. Pra mim tá tranquilo, professor. Ótimo, ótimo. Um abração a todo mundo. Tudo de bom.